Torcida brasileira, o palco está todo enfeitado. Santos e Palmeiras numa tarde de decisão. Campeonato Paulista de 59. O Santos chega primeiro. Laércio no Batão, Getúlio, Dalmo, Formiga e Zito, Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe. É o grande time da Vila. Chega também o Verdão. Verdão tem Valdir, Djalma, Santos, Valdemar, Carabina, Geraldo Esponto, Zequinha, Ludemar, Julinho, Nardo, Américo, Chinesinho e Romeiro. Dois grandes times. Dois times que fazem grandes espetáculos. Alguns dos maiores astros do futebol brasileiro desfilando no tapete verde no Pacaembu. Aguenta, coração, vai começar. Nas eternas academias do Palmeiras, o grande time ficou conhecido quando conquistou o Supercampeonato Paulista de Futebol de 1959, vencendo o temido Santos com Dorval, Jair Rosa Pinto, Pagão, Pelé e Pepe. Nenhum clube era capaz de vencer esse time, somente a Sociedade Esportiva Palmeiras. O título chegou após alguns anos sem levantar alguma taça. A disputa se deu após o Alviverde chegar ao jogo extra no melhor de 4 pontos. Foram 3 partidas, todas no Pacaembu. A primeira, empate por 1-1. A segunda, outro empate, dessa vez por 2-2. E então, a decisão vencida por 2-1. Sem dúvida alguma, marcou como a trajetória e estilo daquilo que ficou celebrado pela crônica esportiva, pelos meios de comunicação da época, como sendo a primeira academia de futebol a conquista dessa competição, né? Uma equipe muito categorizada, um jogo de posse de bola, de posição, de território, de alta técnica, vale lembrar, o técnico daquela lendário gaúcho, Oswaldo Brandão, né, que montou uma equipe de craques talentosos, né? Ele foi montando essa equipe no ano anterior, com a contratação do Djalma Santos, Valdir Joaquim de Moraes, Julinho Botelho, Patrício Nardo. Além do grande número de campeonatos estaduais, nacionais e internacionais conquistados, o momento mais marcante do período da Academia de Futebol aconteceu em 1965, quando a equipe inteira do Palmeiras representou a seleção brasileira em um amistoso contra a seleção do Uruguai, que fez parte dos festejos de inauguração do Mineirão. Entre 1960 e 1974, com a primeira e segunda academia juntas, o Palmeiras conquistou 6 brasileiros, 1 Rio-São Paulo e 4 paulistas, mais o Super Paulista de 1959. Muitos nomes podem ser citados durante esses anos da eterna academia. Fernando Galupo fala dos principais, como Ademir da Guia, Dudu, Leivinha, César Maluco, dentre outros que foram tão importantes quanto que mais se destacaram. Na sua capacidade técnica e da sua eficiência competitiva, sintetizar 2 décadas de história, 2 décadas de vitória, onde foi grande líder, foi grande maestro das 2 academias de futebol dos anos 60 e dos anos 70, onde ele não pode dissociar a figura de um grande mestre, com a sua garra, com a sua vida, né? Um era o cérebro, o outro era o coração, né? Então era a simbiose perfeita, né? Ambos se completavam nos times mais fantásticos da história do futebol mundial, os poucos times capazes de enfrentar de igual para igual e de superar o Santos de Pelé, companhia que foi aclamado como um dos maiores times do futebol mundial. O Santos da academia, notadamente, Julinho Botelho, um craque que escalou o Maracanã antes da origem do Garrincha, na sua volta ao futebol brasileiro, bailarino Djalma Santos, que levou a camiseta da seleção da FIFA como brasileiro, a primeira e única brasileira a ostentar essa glória mais no futebol mundial. Atrás, o goleiro Joaquim de Moraes, que apesar da sua baixa estatura, tinha uma compreensão técnica
mais de alta técnica, Aldemar Contreras, tem os antecedentes, Dentinha, Ronaldo, Luiz Pereira, jogadores que, principalmente, não só deixaram marcas profundas na história da sociedade esportiva Palmeiras, mas sim no futebol mundial. A academia realmente fez história e encheu os olhos não só dos palmeirenses, mas também de adversários e principalmente da mídia nacional. E por isso, foram eles que deram nome a este inesquecível time alviverde. Afinal, a cada partida era uma verdadeira aula de futebol. Camila Andrade, no especial do centenário do Palmeiras para a Premium Esportes.